Boa noite, amada igreja. A paz seja convosco, e somente os vivos digam amém. Deus te chamou hoje aqui para você tomar uma decisão. Amém? Abra a tua Bíblia. Permanece de pé um pouquinho, rapidinho. Primeiro livro de Reis 18. (18, 21). Amém, amada igreja? A palavra de Deus em 1 Reis 18, 21 diz: Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Presta atenção agora. Porém o povo não disse uma só palavra. Pai amado, Pai querido, que eu seja instrumento da tua vontade, do teu querer neste altar. Que as palavras que saiam deste altar, Senhor, sejam palavras tuas, do teu coração, direcionadas para o coração de cada um de nós. Que nós venhamos receber aqui na tua casa aquilo que viemos buscar. Pai, direciona, Pai, que cada um aqui receba a sua porção. E entenda, Senhor, o que tu estás direcionando neste lugar. Conforta, Senhor, para que ele não venha ter o pensamento dele direcionado para nenhum problema lá fora. Que esse momento que ele vai estar aqui na tua casa seja um momento que ele vai dedicar a ti. Então, Senhor, sopra o teu espírito neste lugar. Que nós possamos, Pai, sentir a tua presença. É o que eu peço, eu já agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Só os vivos digam amém. Você pode sentar nesse momento. Eu fico maravilhado todas as vezes que Deus ele confirma a palavra. Nós temos que tomar uma decisão. E eu queria começar falando para ti que a gente inicia a nossa vida não tomando essa decisão. Não se decide se a gente nasce, mas a gente nasce. Nós não decidimos pelo nosso nome, mas usamos um nome. No começo nós não decidimos o que usar, que vestir, que comer. E pessoas vão decidindo coisas por nós. A gente cresce, a gente estuda. E algumas decisões que nós fazemos na nossa vida, elas resultam basicamente no que nós estamos vivendo hoje. Muito do que você está vivendo hoje, muito do que eu estou vivendo agora, neste altar, foram por decisões que lá atrás foram tomadas. Decisões tomadas acertadas, decisões tomadas erradas, ou até mesmo uma omissão por não decidir. A gente entende que a gente hoje, nesse domingo, a gente pode estar tomando decisões que vão culminar com o nosso futuro lá na frente. Nós somos resultados de decisões. Não há como a gente escapar. Amém ou não amém? A gente lê aqui na passagem de Reis, e eu vou fazer um trocadilho por Reis, conta a história dos... Sim, amém. Acertaram. E a gente percebe que nesse momento a gente está falando de um momento da história em que um profeta, ele chega a uma situação onde ele confronta uma sociedade, um povo, a fazer uma escolha. Esse profeta, ele vivenciou muitas outras coisas na vida dele. Fogo caiu do céu, choveu,
parou de chover por 3 anos e meio. Depois uma nuvem com a forma de uma mão, e começou a chover naquele lugar. Um homem usado por Deus, mas que até ele também teve medo. Mas ele chega num momento em que ele expõe para uma sociedade a necessidade de tomar uma. E todas as vezes que você não toma uma decisão, você já tomou uma decisão. Porque o fato de você se omitir é uma decisão que você toma. O fato de você querer ficar em cima do muro é uma decisão de não querer se expor. A gente entende aqui que aquele povo naquele momento, eles queriam ficar oscilando, porque a palavra fala, eu não sei da tua versão, mas eu fiz questão de trazer essa versão. Ele disse assim: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Outros falam de cocheando, né? Cocheareis, ou seja, você não anda direito nem um lado e nem para o outro. Você anda com dificuldade de um lado e você anda com dificuldade do outro. Você não se firma numa posição e não se firma também na outra. E aí a gente começa a entender que aquele povo por várias vezes ele oscilou, porque eles queriam a proteção do nosso Deus Todo-Poderoso, mas eles não queriam abrir mão das outras regalias que os outros falsos deuses os traziam. Quando a gente vê aqui livro de Reis, a gente está percebendo que já teve muita história aí para eles conhecerem Jeová, Javé, Iavé, Adonai, Jesus. Eles já sabiam as histórias todas que tinham acontecido. Eles já conheciam a história de Adão, que Adão em determinado momento ele também teve que tomar uma decisão de obedecer ou não. Nesse momento talvez a gente esteja vivendo. Antes disso também teve a fase de Josué. Depois que Josué conquistou tudo aquilo ali, ele chegou assim: olha, eu não sei vocês, eu não sei se vocês vão adorar os deuses dessa terra, ou se vocês vão adorar os deuses que nos libertou, o Deus que nos libertou. Só que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decisão. Nesse mesmo contexto, a gente percebe que lá na frente Daniel, ele também decide não se contaminar com as iguarias do rei. E mais lá na frente, depois disso aqui, a gente percebe um homem chamado Pedro também tomando uma decisão de largar as redes para seguir a Jesus. Então a gente começa a perceber que em toda a história da Bíblia, quando Jesus chega, quando o profeta chega, quando a palavra chega a cada um de nós, é necessário a gente entender que em determinado momento a gente vai ter que tomar porque a gente não pode ficar de um lado para o outro, porque o próprio Jesus falou que tu não pode adorar a dois, porque tu vai a um e abandonar o outro. É normal. E a gente começa a analisar aqui o contexto, e eu fiz uma pesquisa até para substanciar a palavra. A gente percebe que naquele momento existiam vários outros deuses naquela área da Ásia. E claro que a gente não quis trazer todos, porque a gente ia levar umas 3, 4 horas. E eu sei que você já iria olhar para o teu relógio, porque o tempo ia te incomodar. E a gente trouxe só 3. Mas eu queria que você atentasse, porque aquilo que chamava a atenção do povo naquele momento, ele continua chamando a atenção agora.
A gente acha que Satanás não existe, ou pelo menos alguns acham que Satanás não existe, que Satanás não domina mais, que está quietinho. Mas aqui a gente está falando de um Deus chamado Baal. O Deus Baal, ele era responsável por trazer chuva. Chuva ocasionava uma boa colheita, uma boa provisão. Então eles se pegavam, eles firmavam com Baal, porque eles estavam focados em prosperidade. E hoje pode ser que na vida de muitos na sociedade, eles não estejam se ajoelhando ou oferecendo no altar de Baal nenhuma oferta, mas tem muito mais gente só focando em prosperidade do que é o nosso Deus. E não tem nenhum problema, amado, ser próspero. Não tem nenhum problema. Deus Ele colocou para que nós comêssemos o melhor dessa terra. A palavra em Deuteronômio 28 fala que as bênçãos viriam até onde nós estivéssemos. Então, ser próspero, ser abençoado, não tem nada de mais, a não ser quando você se firma tão fortemente em ser próspero, que tu esquece que é Deus que provê na tua vida. E o teu braço forte quer ser mais forte que o Deus que provê, e você esquece. Eu listei também um outro, que a gente vai ver mais lá na frente, com relação a Baal. Você é o que você conquista. É basicamente isso que a sociedade diz para você. Se você não conquista, você não é. Se você não conquista, você não tem. Mas se você for lá em Marcos 8:36, a palavra de Deus fala que o que vale uma pessoa ganhar o mundo e perder a sua. Você não é o que você tem. Você é filho de Deus. Você não é o que você possui, porque nem esse corpo nós vamos levar. Até esse corpo permanecerá aqui. A palavra com relação a Baal diz que hoje o mundo nos vê como que o sucesso hoje ele está substituindo a dependência que nós tínhamos de Deus. Eu não lembro se foi o pastor Leodoro ou se foi no retiro dos teens que foi comentado. Eu não lembro quem foi o pastor que comentou sobre um pastor, acho que foi o pastor Udo que comentou, que ele tinha mais de 3.000 orações atendidas. Eu não lembro quem foi o pastor que colocou, não sei se foram 3.000, foram uma coisa maravilhosa a quantidade. De todas as vezes que ele precisava, ele orava e Deus provia. E a gente também encontra naquele momento ali uma deusa chamada, se eu pronunciar errado, Azerá, acho que é Azerá. Deusa do prazer. Tinham cultos onde a sensualidade era a essência daquele momento. Eu lembro que a gente começa a conceituar, ou até conceitua algumas igrejas pela forma que eles se vertem. Enquanto uns se cobrem demais, outros se mostram por demais. A sensualidade hoje dentro da própria congregação. Pessoas viciadas em pornografia pelo celular.
pessoas dependentes de um prazer momentâneo. A Será, deusa do prazer, ela fala de satisfação dos desejos humanos. O mundo hoje diz assim, ó, segue o teu coração, faz o que o teu coração diz, porque se você sente, você pode realizar. A satisfação dos desejos humanos, siga o teu coração. Mas Jeremias 17:9 fala: enganoso é o coração, mais que todas as coisas. E sabe que isso me impacta? Porque o que eu mais escuto é: eu senti no meu te dizer isso, pastor. E esquece que o coração é o mais enganoso. E a gente continua sentindo com o coração. A gente vê hoje uma geração sendo direcionada, e eu não estou falando geração de jovens, não é nada disso, estou falando de uma geração de homens, mulheres, a atender, a satisfazer os seus desejos. Nós estamos falando de uma geração antiga, que continua sendo vivida nos dias de hoje. Eu trouxe outro deus também, Moloque. Alguém já viu falar em Moloque? Sim ou não? Sim. Moloque, se você já estudou um pouquinho, já leu, até assistiu um filme. Eu lembro de um filme que eu assisti, não entendi, agora eu compreendo. Era um animal de bronze, colocava-se criança dentro e tocava-se fogo embaixo. E as crianças eram sacrificadas para este Deus. E o interessante é que hoje não tem esse altar. O touro que todo mundo conhece é aquele que fica lá em Nova York, né? Aquele símbolo de riqueza e poder. Mas hoje a gente percebe que muitas famílias, muitos casamentos, muitos filhos estão sendo deixados de lado, porque não se tem mais tempo hoje de dar atenção aos filhos. Os filhos estão sendo entregues a um Deus, porque a gente não tem mais paciência de cuidar dos filhos, e a gente entrega um celular na mão e te vira aí, te interte aí, porque eu quero meus 30 minutos de paz. Hoje nós temos altares invisíveis, estamos sacrificando famílias, casamentos e filhos, talvez por dinheiro, posição ou reconhecimento. Todo ídolo, ele exige um sacrifício. Às vezes a gente não percebe, só percebe talvez quando o filho já não está mais próximo de nós. E eu quero trazer um Deus que ele não existia de uma forma muito forte naquele momento, mas hoje eu acredito que é o que mais se manifesta, é o eu. Fala comigo, eu. Pois é, você. Esse Deus, porque esse Deus, ele diz assim: não, pastor, é a minha vontade. Não, é a minha verdade. É a minha felicidade que está em jogo. É o meu desejo que eu quero atender. São as minhas realizações que eu preciso conquistar. Em Lucas 9:23, Jesus nos diz: se alguém quer vir após mim, está na tela, amados. Se alguém quer vir após mim,
a gente começou a entender que a gente vive talvez um ciclo, que antes era muito mais ter a estátua do outro Deus lá, e era muito mais visível adorar aquele outro Deus do que hoje. Hoje a gente não se prostra, hoje a gente não oferece algo palpável para esses deuses, mas nós estamos colocando em risco a nossa família. Pessoas estão colocando em risco filhos, casamento. Mas o Evangelho, ele não fala de nós sermos o centro. O Evangelho fala que quem é o centro é Cristo. E quando eu entendo que é Cristo o centro, a minha vontade e o meu querer, eles têm que estar em sintonia com a vontade de Cristo. Cristo, ele quer que você seja bem financeiramente. Deus quer que você seja um popstar, se você quiser ser um popstar, mas desde que você não saia dos caminhos do Senhor, desde que você não ofereça a tua família, desde que você não perca teus filhos, desde que você não abra mão do teu casamento, para ter aquilo que você sonha e acredita que é para você. Deus, ele está nos sacudindo, e não é para você entender que é uma palavra de mas por que isso? Não, porque às vezes, como dia a dia a gente vai, eu quero uma boa carreira profissional, pastor, mas essa carreira profissional, ela não pode me tirar nos caminhos do Senhor. Eu preciso investir um pouco mais de tempo num curso, num algo, mas isso não pode tirar o tempo do meu filho, o tempo do meu casamento. Porque Deus, ele nos deu um presente maravilhoso, além da salvação, ele nos deu os filhos. E o que é que nós vamos fazer quando estivermos na presença dele? Nós vamos entregar os filhos nas mesmas condições que ele nos deu, perfeito e inocentes, tementes a ele? Ou nós vamos chegar lá, esse aqui eu não consegui dar atenção. Deus, ele manifestou o seu poder durante todo o Antigo Testamento para falar de Cristo. Jesus Cristo, ele veio e morreu, e eu não faço ideia da proporção da dor que ele teve na cruz, porque só de pensar de um prego entrando, quando eu vou fazer um exame de sangue que fura o meu dedo, eu viro o olho o rosto para o outro lado. Ou sou eu que quando vai ter que doar sangue faz isso? Quando vai tomar uma injeção, imagina um cravo. Imagina, então eu não consigo mensurar a dor por mim que ele nem conhecia, por você que ele não conhecia, por você que ele nem sabia que, na verdade ele sabia, né? Você que não tinha conhecimento dele, porque a palavra fala que antes mesmo da gente nascer, antes da gente ter forma, ele já nos conhecia. Então, amados, Deus, ele está te trazendo hoje aqui, não porque talvez a tua vida esteja errada, mas talvez para você atentar aos caminhos que estão sendo apresentados para você. Mas pode ser sim que neste momento, aqui nesta igreja, tenham pessoas que precisem sim tomar decisões. Porque se ao falar aqui dos três deuses e mais do eu, talvez a palavra tenha penetrado no teu coração e talvez tu tenha dito: verdade, Senhor, eu estou me afastando de ti. Talvez você precise tomar uma decisão, e talvez não seja nem de aceitar Jesus, talvez você já até aceitou Jesus, mas você não apresentou a Deus se Ele está ou não nessa situação. Fica de pé nesse momento.